Resumo: Malévola pode ser conhecida como uma vilã perversa. Mas não foi assim que sua história começou. Malévola era conhecida no reino dos Mors como uma jovem alegre e doce. Ela acreditava na bondade inerente a todos os seres. Mas tudo muda quando experimenta o amargo sabor da traição vinda de onde menos esperava. Para lidar com a decepção e proteger seu coração, Malévola decide se vingar e enfrenta uma batalha épica contra o rei, amaldiçoando Aurora, sua filha recém-nascida. Mas como nem tudo é o que parece, será que ainda existe amor no coração petrificado dessa suposta vilã? O que será que ela pensa e sente ao acompanhar à espreita o crescimento da indefesa e pura princesa que outrora amaldiçoara? Descubra nesse livro a verdade por trás dessa história. Prólogo. Terras altas escocesas. O sol do fim da tarde se infiltrava sobre a grande extensão de grama espessa, transformando as lâminas verdes em douradas. No céu, as nuvens se moviam lentamente, com movimentos morosos que imitavam as ovelhas fofas nos campos abaixo. Sentados num muro de pedra, um pastor e seu filho de 4 anos de idade vigiavam o rebanho. Aos seus pés estavam 2 colis, com os olhos fechados por estarem descansando do seu dever de cães de pastoreio por um instante. Aquela era a primeira vez do menino nos campos com o pai. Esperara por esse dia impacientemente, tendo sempre sido deixado para trás enquanto os irmãos conduziam os rebanhos para lugares cada vez mais afastados. Mas agora era a sua vez. Correra atrás do pai o trajeto todo, tentando não assustar as ovelhas quando finalmente as encontraram nos limites de um dos campos mais distantes. Em seguida, gritou e as chamou, imitando o pai o melhor que podia, a fim de que as criaturas peludas se movessem. Com todas as novas experiências, a corrida e os gritos, o menino estava faminto. A refeição logo foi devorada, e agora ele dava uma enorme mordida em seu bolo predileto. Farelos caíram em seu colo enquanto ele se deliciava com o doce. Notando que o pai colocara sua porção no chão ao lado dele, o menino inclinou a cabeça. Não quer mais o seu doce, papai? Perguntou. Estou deixando um pouco para o povo das fadas, o pastor respondeu, com o rosto desgastado pelo tempo, muito sério. Desperdiçar um doce? O menino nunca ouvirá falar sobre tal coisa. Por quê? Perguntou. Sorrindo ante a natureza inquiridora do filho, o pai respondeu. Em agradecimento por eles terem ajudado no crescimento da grama e na exuberância das flores. Para lhes mostrar que não temos intenção de feri-los. Contudo, essa não era uma resposta satisfatória para o menino. Ele tinha mais perguntas. Por que eles fazem isso? Por que nós os feriríamos? Perguntou, com sua voz fina carregada de confusão. Antes de dizer qualquer coisa, o pastor alisou a terra debaixo de si com a bota gasta. As solas estavam marrons com a terra dos campos, e as pontas estavam desbotadas. Os tempos vinham se mostrando difíceis, visto que o rei exigia mais dos seus campos e das suas ovelhas a cada ano que passava. O fazendeiro agora se agarrava com determinação a coisas como botas, esperança e terras. Eles são parte da natureza. Cuidam das plantas, dos animais, até mesmo do ar. Ele prosseguiu ao apanhar um montinho de terra fofa para formar uma guirlanda de terra ao redor do presente doce. Mas nem todos os humanos lhes dão valor. Algumas pessoas atacam suas terras, querendo colher os benefícios de todos os seus tesouros naturais. Sim, existiram muitas guerras sem sentido entre os humanos gananciosos e o povo das fadas. E não importa quanto os dois lados se esforcem para manter a paz,
sempre parecemos estar à beira de outra guerra. O pastor fitou ao longe com um olhar melancólico. Era informação demais para o menino processar. O pai estava falando bobagens. Toda vez que ele dizia tolices, sua mãe lhe dava um tapa na cabeça e o mandava para o celeiro para limpar as baías. Visto, porém, que ele não podia fazer tal coisa com o pai, apenas perguntou: por que está fazendo isso com a terra? É um sinal de respeito, o pai respondeu simplesmente. Queremos que o povo das fadas saiba que é seguro comer o bolo. Não queremos que pensem que tentamos envenená-los. As fadas podem ser bem malvadas se forem provocadas. Levantando-se, assobiou para os cães e começou a andar de volta para casa. Atrás dele, o menino estava sentado na mureta, com a cabeça cheia de pensamentos. Nunca ouvirá falar de fadas malvadas. Olhando com nervosismo por sobre o ombro, perscrutou a mureta larga. Insatisfeito por não estar sendo observado por fadas malvadas, saltou das pedras. Em seguida, emitindo um gritinho, correu atrás do pai. Quando se viu seguro bem ao lado dele, o menino exalou um suspiro de alívio. Começou a olhar ao redor nos campos, ansioso por ver um membro do povo das fadas. Conforme desciam a colina, pastoreando as ovelhas em direção à casa, que era apenas um pontinho ao longe, o menino ficou olhando do céu ao chão. Vendo um ponto verde sobre uma flor próxima, parou e o mostrou ao pai. Aquilo é do povo das fadas? Perguntou, cheio de esperanças. O pastor negou com a cabeça. Não, respondeu ele. Aquilo é um gafanhoto. Apontando para outra flor, o menino voltou a perguntar. E aquilo? Mais uma vez, o pastor balançou a cabeça. Não, aquilo é uma libélula, respondeu. Ao perceber que até dar mais informações ao filho viriam mais perguntas, o pastor acrescentou: nem todos os seres do povo das fadas são pequenos. Alguns são tão grandes como nós. Alguns têm asas e outros, não. Mas todos têm orelhas pontudas. Levantando a mão, o menino esfregou as próprias orelhas. Seus olhos se arregalaram. Papai, acho que eu sou um deles. Exclamou. Papai, acho que eu sou um deles. Exclamou. Sufocando uma gargalhada, o pastor parou e se virou na direção do filho. Deixe-me ver essas orelhas, disse, examinando a cabeça do menino com atenção. Não, não são pontudas. Depois virou o filho de costas. E também não tem asas. Você é só um menino. O filho sorriu, aliviado. Por mais que desejasse ver uma das criaturas mágicas, definitivamente não queria ser uma delas. Levantando um dedo, o pastor apontou para as terras que ladeavam os campos de pastoreio da família. Se você fosse um deles, prosseguiu o pai do menino, viveria ali. Aquilo são os Mors, o lugar em que as fadas vivem. Eis o motivo de tanta confusão. O olhar do menino acompanhou o dedo do pai, e seus olhos se arregalaram. Nunca vira os Mors antes. A casa do povo das fadas ficava distante demais. No entanto, ouvirá os irmãos comentando sobre ovelhas que se desgarraram para lá e nunca voltaram. Mesmo no brilho quente da luz do entardecer, os Mors estavam cobertos por uma neblina, escondendo tudo e todos que entrassem lá. Estendiam-se em ambas as direções, com árvores altas que se torciam e cresciam em direção ao céu e escondiam as terras além delas. Na base dos troncos,
amentilhos cresciam sob a luz multicolorida do sol, estendendo-se na direção das terras humanas como se estivessem curiosos. O menino estremeceu. Voltando a sua atenção uma vez mais para as ovelhas, o pastor retomou a caminhada na encosta da colina. O menino se retardou atrás deles, com os olhos colados nos mors. Conseguia enxergar comida no chão, junto de totens e de talismãs pendurados nos galhos das árvores que delimitavam as terras das fadas. Estreitou o olhar, tentando enxergar mais através da neblina. Sem conseguir, e tomado de curiosidade, o rapazinho começou a andar na direção do vale nebuloso. Momentos depois, encontrou-se nos limites dos mors, e a neblina se abriu o suficiente ao seu redor para que ele enxergasse pedras e pequenos arbustos que cobriam o chão. Ajoelhou-se, enfiou a mão no bolso e colocou com cuidado o pedaço de bolo comido pela metade sobre a pedra. Recuou um passo e esperou. Nada aconteceu. O menino empurrou o pedaço mais para o centro da pedra. Ainda assim, nada aconteceu. Desapontado, o menino se virou para ir embora. O sol se poria a qualquer instante, e ele precisava voltar para casa com o pai. De repente, ouviu um farfalhar atrás de si. Parou. Virando-se lentamente, observou com olhos bem abertos um par de antenas semelhantes ao de um inseto se erguer na beirada da pedra. Rapidamente, o menino se escondeu atrás de uma pedra próxima dali, com o coração acelerado e a respiração ofegante. As antenas tremularam como se testassem o ar. Um instante depois, duas asinhas azuis surgiram, e uma fada azul brilhante saltou por sobre a pedra. Sua pele era quase transparente, como uma gota de orvalho, e o movimento das asas coloridas atrás dela era hipnotizante. Era a coisa mais bela que o menino já vira na vida. Sem saber que tinha companhia, a fada minúscula esticou a mão na direção do bolo. Atrás de sua pedra, o menino sentiu o nariz coçar. Remexeu-o, tentou evitar o inevitável, mas não havia nada que pudesse fazer. Acabou espirrando. Ao se virar, a fada encontrou o olhar do menino. Por um instante, nenhum dos dois se mexeu, ambos maravilhados um com o outro. No entanto, logo houve um latido forte, e um dos colis se aproximou. Antes que o menino pudesse dizer qualquer coisa, a fada se afastou pelos ares, deixando o bolo para trás. Com um suspiro, o menino se levantou e começou a se afastar dos mors com a cabeça repleta de pensamentos e de perguntas. Que tipo de fada teria sido aquela? Seria jovem ou velha? Amigável ou malvada? Existiriam outras como ela? E o mais importante, para onde ela estaria indo? Capítulo 1. A fada azul do orvalho voou rapidamente para longe do menino e da sua assustadora criatura peluda. Enquanto avançava cada vez mais para o interior dos mors, o sol caía no horizonte, emitindo matizes brilhantes de rosa, roxo e azul. O céu foi escurecendo, e os sons da natureza foram ficando mais perceptíveis. Havia os pios das corujas, o canto dos corvos e o zunido dos insetos conforme se moviam de flor em flor atrás dela. As árvores que forneciam uma barreira natural para o mundo das fadas diminuíam de tamanho ao longe, mas outras maiores e mais antigas surgiam. Os troncos variavam de cor, indo do marrom escuro ao cinza claro. Erguiam-se bem alto no céu, criando um dossel que fornecia uma espécie de teto para os mors. Dentro desse dossel, passarinhos chamavam uns aos outros enquanto esquilos saltavam de galho em galho, sem se preocupar com a altura.
A fada se movimentava com rapidez. Passou por um lago grande onde um grupo de fadas brincava na água e lançava gotas brilhantes no ar. Acenando, ela prosseguiu, sobrevoou uma colina e desceu um vale. Desviou para a direita em uma árvore grande que estava partida, e chegou a um campo de flores vermelhas que se estendia pelo comprimento de quase 10 árvores. Depois delas, havia outro lago, esse mais escuro, com uma caverna obscura que era o lar de uma família de Mudions. Ela abaixou a cabeça para não fazer contato visual. As diminutas criaturas, de orelhas grandes e testa sempre enrugada, pois viviam preocupadas com tudo, eram gentis, mas um tantinho relaxadas demais com a limpeza para o gosto dela. As asas da fada do orvalho bateram mais e mais rápido. Por fim, ela chegou a um lindo bosque, a Colina das Fadas. Localizada bem no meio dos Mors, a colina era um lugar especial para todos que ali viviam. Era impregnada com magia e praticamente pulsava com a energia vinda das criaturas e da flora daquele recanto encantado. Naturalmente circular, era formada por pântanos, vários riachos e uma grande árvore que ocupava uma boa parte do espaço e se empoleirava acima de tudo. Aterrissando numa pedrinha na beirada de um charco, a fada do orvalho olhou ao redor e sorriu, contente de estar em casa e ver tantos rostos familiares. Houve um grunhido de um duende de lama quando afundou seu corpo desajeitado no charco para se juntar a muitos outros. As criaturas tinham orelhas pontudas que pendiam nas laterais da cabeça e antenas grossas com a ponta rosada. Estavam sentadas juntas, sua baba escorrendo no charco, criando mais lama, que os ajudava a sobreviver. Mais ao longe no pântano, criaturas roxas semelhantes a peixes de olhos imensos e grandes bocas filtravam a água suja com suas nadadeiras em forma de rede, tornando-a limpa e fresca novamente. Por perto, um grupo de fadas das pedras, criaturas cinzentas sem cabelos que se assemelhavam às rochas com as quais trabalhavam, mantinha-se ocupado rearranjando as pedras no riacho agora limpo para ajudar a escoar a água. Em todas as partes do bosque, as criaturas trabalhavam juntas para manter a natureza em equilíbrio e harmonia. No meio de tudo aquilo estava a sorveira brava. Enorme e imponente, o tronco da árvore se retorcia em galhos espessos e compridos e se fincava num labirinto de raízes perfeitamente curvadas e cobertas por musgo. Folhas refulgentes cobriam os galhos, e quando a lua as iluminava com perfeição, elas lançavam uma luz verde que brilhava em todo o bosque. Sentada e recostada contra o tronco firme, estava uma linda fada do tamanho de um humano, com seu bebê acomodado em um braço. Os cabelos escuros como um corvo brilhavam à luz do luar, e suas largas asas descansavam com graciosidade uma sobre a outra, como uma coberta feita de penas. Ela entoava uma canção de ninar e levantou a mão, fazendo com que botões noturnos subitamente florescessem nos galhos acima delas. Depois, fez com que as folhas e as flores dançassem, balançando no ritmo da sua canção, enquanto a filha começava a adormecer. Hérmia, uma voz amorosa a chamou. De repente, um macho alto e belo apareceu ao seu lado. Era seu marido, Lisandro, que tinha olhos verdes tão brilhantes quanto as estrelas acima dos dois. Psiu, ela o censurou com gentileza. Ela acabou de dormir. Ah, aí está ela. Ele sorriu e inclinou a cabeça, adorando a visão de sua bela adormecida. Inclinou-se para beijar a filha na testa e abraçar a esposa. Como foi? Ela perguntou quando ele se acomodou ao seu lado de encontro à sorveira brava. Ele suspirou e fez as sobrancelhas se unirem ao franzir a testa. Não foi. Os humanos não apareceram. Esperei na fronteira até o sol se pôr,
depois voltei para cá. Hermia refletiu sobre a informação, sabendo das implicações de mais um dia perdido nos seus esforços pela paz. Por mais que a maioria das criaturas do povo das fadas desconfiasse de todos os humanos, e tendo testemunhado incontáveis ataques iniciados por essa raça, Lisandro e Hermia acreditavam que não podiam julgar uma espécie inteira por conta das ações de uns poucos. Acreditavam que a paz entre as raças era possível. De fato, por anos eles forjaram relacionamentos com os fazendeiros locais e os pastores. Essas pessoas eram a prova de que existiam humanos que apreciavam a natureza tanto quanto eles. Na verdade, as sementes do lar deles, a sorveira brava, foram presente de uma família que lhes agradecera por ajudá-los com a colheita após uma seca. E com apenas um toque de magia, eles transformaram as sementes numa residência esplêndida, um pedaço de natureza reverenciado por todas as criaturas dos Mors, apesar de sua origem. Contudo, parecia que a nova e frágil harmonia com os humanos, assim como um galho delicado, estava prestes a se romper. As sentinelas, criaturas parecidas com árvores de 3,5 metros de altura que protegiam a fronteira, alertaram o povo das fadas de que humanos com armaduras vinham rondando a região, fato que alarmou boa parte das fadas. Acreditavam que fosse um sinal garantido de que uma nova leva de humanos pensava em invadir e saquear as riquezas dos Mors, do começo de uma nova guerra. Desejando romper o duradouro ciclo de violência, Lisandro decidirá ir até a fronteira para iniciar negociações pacíficas. O que Baltazar pensa a respeito? Hermia perguntou, mencionando uma das sentinelas. Ele estava preocupado. Eles têm se aproximado da grande cascata todos os dias à mesma hora já há uma semana. É estranho que tenham cessado suas visitas subitamente. Hermia não disse nada. O silêncio pesou entre eles, mas um sabia o que passava pela cabeça do outro, a tola esperança de que talvez aqueles humanos só tivessem querido explorar os Mors ou, se a missão deles tivesse sido perniciosa, de que a tivessem abandonado. Pairava o medo de que tivessem perdido a oportunidade de mudar o curso da história, de criar um ambiente pacífico no qual a filha deles poderia crescer. Uma inegável tensão agourenta estava no ar. Amanhã, disse Lisandro, rompendo o silêncio. Retornarei amanhã. E eu irei com você, acrescentou Hermia. Preciso estar lá. Malévola estará em boas mãos aqui, junto dos outros. Uma brisa suave soprou entre os galhos. Hermia apoiou a cabeça no ombro de Lisandro, e ele descansou a sua cabeça na dela. E assim, apesar do peso em seus corações, juntaram-se à filha num sono tranquilo sob as folhas tremulantes da sorveira brava. Primeiro ouviram os guinchos dos pássaros. Depois os gritos. Guerra! Estamos em guerra! Exclamou uma fada das pedras. Os humanos atacaram. Uma fada das águas berrou. Tanto Hermia quanto Lisandro se ergueram num salto, abrindo as asas instintivamente. Ainda era noite, e o céu agora estava negro e sem estrelas. Fadas e animais corriam na terra coberta por folhas, em meio aos riachos gorgolejantes e ao ar de veludo. Hermia abaixou o olhar para o fardo precioso em seus braços. Surpreendentemente, o caos não despertara Malévola. 3 fadas desalinhadas voaram apressadas por eles. O que aconteceu? Hermia se pôs diante delas, para bloquear-lhes o caminho. Os humanos estão aqui. Na fronteira. Um exército inteiro deles. Uma delas, chamada Knodgras, exclamou com histeria. Com armas.
informou outra, vestida de azul, chamada Fleetly. E com roupas feias. Acrescentou a menor delas, Tistlevit. Com preocupação nos olhos, Hermes se virou para Lisandro quando as fadas se afastaram voando. Ainda pode haver tempo, Lisandro respondeu à pergunta não formulada. Se ao menos pudermos conversar de um modo sensato com eles. Isso, Hermia concordou, apressada. Precisamos ir para a fronteira. Segurou a filha adormecida mais junto ao corpo ao voarem para uma área verdejante abaixo da sorveira brava. Vasculhando a entrada coberta por musgo, começaram a chamar pelos amigos. Adela? Finn? Cepeia? Robin? Hermia exclamou ao ver um elfo pequeno e vivaz voando na direção deles. Robin era amigo da família havia séculos. Com seu incrível espírito juvenil, era ótimo para contar piadas e sempre aparecia com novas brincadeiras, um raio de luz e de positividade necessário nos tempos sombrios que, com muita frequência, se abatiam sobre os Mors. Naquela noite, a expressão do elfo estava carregada de preocupação. Foi a ocasião em que o viram mais sério. Aí estão vocês. Estivemos procurando por vocês em toda parte, anunciou ao se aproximar deles. A toca mais distante está servindo de abrigo para aqueles que não estão lutando. Venham por aqui, por favor. Começou a voar na direção pela qual viera. Não. Hermia o deteve. Por favor, queremos que Malévola vá com vocês para o abrigo, mas nós não iremos. Vamos para a linha de frente, explicou Lisandro. Robin os fitou por um instante. Depois assentiu. Conhecia o empenho de tanto tempo deles em estabelecer a paz, e o quanto significaria para eles acabar com as lutas de uma vez por todas. Discutir seria perda de tempo. Muito bem, então, respondeu. Mas sigam-me até a toca no caminho até lá. Não creio que eu consiga carregá-la sozinho. Voaram em fila, fazendo silêncio em meio à desordem ao redor deles. Só falaram quando Malévola foi beijada pelos pais, depositada com cuidado na toca acolhedora e cercada por um misto de criaturas coloridas que arrulhavam ao seu redor. Obrigado, Lisandro disse com sinceridade a Robin. Voltaremos assim que pudermos. Em seguida, ele e Hermia dispararam noite afora, partindo na direção dos barulhos altos e das luzes fortes da fronteira, até parecerem apenas corvos pequenos flanando no céu. Assim que sumiram de vista, Robin se virou para fitar o bebê adormecido, com os lábios ligeiramente entreabertos. O abdômen se movia em meio aos sonolentos respiros. Ela não sabia que os pais voavam em direção ao perigo a fim de que os Mors, uma vez mais, sobrevivessem. Continue dormindo, meu amor, ele lhe sussurrou. Nós cuidaremos de você. Capítulo 2. Assim como a maioria das noites repletas de excitação, aquela se arrastou com lentidão. As fadas na toca não achavam que seria possível dormir em meio aos barulhos aterrorizantes. Tampouco acreditavam que o sol voltaria a despontar para criar uma nova manhã. Contudo, elas adormeceram e o sol nasceu, marcando o início de uma nova alvorada, e de uma nova era. O sol trouxe consigo o coro de pássaros churiando e uma afobação de atividades na região dos Mors. Acabou! Exclamou uma fada ouriço nas proximidades. Acabou! Ecoaram algumas fadas do orvalho sobrevoando. Robin despertou, assustado. Olhou furtivamente ao redor. Estava sozinho na toca escura.
Se fosse qualquer outro dia, ele teria rido com alegria, pensando ter sido envolvido numa brincadeira de esconde-esconde. Em vez disso, entrou em pânico. Malévola. Gambás pomposos, onde ela poderia, onde eles podem ter. Malévola. Guinchou ao se apressar para fora da toca. Está tudo bem. Era uma voz tão ressonante quanto o tocar de sinos. Era a voz da sua amiga Cepeia. Robin se virou para a direita e viu a bebê Malévola deitada num cesto grande ao lado de um riacho raso. 4 energéticas fadas da água, Crisit, Lockstone, Vala e Pipsy, estavam lavando os macios cabelos negros, despejando pequenas quantidades de água corrente limpa sobre a cabeça do bebê. Malévola mudou de posição em seu ninho, tentando se esticar na direção delas enquanto Cepeia e Finn decoravam o cesto com folhas e flores. Espalharam a notícia durante a manhã toda, anunciou Cepeia. A batalha chegou ao fim. Uma vez mais, os Mors estão a salvo. Queremos deixar Malévola pronta para ver Hermia e Lisandro quando eles voltarem. Tenho certeza de que estarão aqui a qualquer instante, acrescentou Finn, enquanto voava para trás a fim de observar sua obra de arte. Depois voltou para ajustar uma folha que estava deslocada. Robin se desfez num sorriso e depois explodiu numa risada. Duendes de lama gritantes. Eles conseguiram. Voou até Malévola e fez cócegas em suas bochechas. Ela riu e bateu as mãozinhas, deliciada. Algumas horas mais tarde, depois que a fada das frutas, Adela, alimentara Malévola com alguns frutos silvestres e Robin fizera algumas rodadas de "Onde está o bebê?", achou, com ela, Malévola começou a chorar baixinho. Robin não sabia se ela estava em sintonia com a sensação partilhada de desconforto, ou se, por instinto, sabia que havia algo errado. Mas as suas suspeitas foram confirmadas quando uma sentinela gigante lentamente se aproximou deles. As enormes criaturas de madeira quase nunca vinham para aquela parte dos Mors. Sentiam-se muito mais à vontade nos charcos e levavam seu trabalho como guardas da fronteira muito a sério. Apenas algo de fato importante o traria até ali, ainda mais depois de uma batalha. Conforme a sentinela lentamente se aproximava, com suas passadas largas ecoando e a sombra enorme encobrindo por onde passava, muitas outras criaturas e o povo das fadas se agruparam na mesma área. O que o traz aqui, Birshalin? Robin perguntou quando ele se aproximou do grupo. Quando Hermia e Lisandro chegarão? A sentinela suspirou, passando o peso de uma raiz para outra. Lamento trazer más notícias. Quis vir pessoalmente trazê-las, mas agora é muito difícil comunicá-las. Algumas fadas voaram até o alto e se juntaram ao redor da criatura de madeira. Estavam ao mesmo tempo ansiosas por ouvi-lo e com medo do que ele tinha a dizer. Pensei que tivéssemos vencido a batalha, Finn explicou. Conseguimos manter nosso lar a salvo dos humanos uma vez mais, pelo menos por enquanto, Birshalin disse com suavidade, mas sinto dizer que essa vitória veio com um preço. Lisandro e Hermia foram mortos ontem à noite. Um coro de arquejos estremeceu a multidão, e Malévola começou a chorar mais forte em seu ninho no chão. Os outros do povo das fadas olharam para ela, e uma onda de tristeza pela fada criança os perpassou. Foi Robin quem se moveu primeiro. Devagar, mas cheio de propósito, ele voou para o lado de Malévola, tocando-a no ombro com sua pequena mão. Um a um, os outros o imitaram. Cepeia e Finn se postaram aos seus pés e as fadas da água, perto da cabeça,
os duendes de lama se ergueram de seu lago para ficarem ao seu lado. Em seguida, eles a ergueram no ar, voando pela floresta, com Birshalin e as outras criaturas o seguindo, formando uma procissão soturna. Por fim, chegaram ao seu destino, o lugar ao qual todos sabiam que estavam indo sem ter de dizê-lo em voz alta. A Sorveira Brava. Com suavidade, abaixaram Malévola em uma raiz firme, e fachos de luz que atravessavam as folhas criaram um halo ao redor da cabeça dela. Quando se viu acomodada junto à árvore, ela parou de chorar. Os outros integrantes do povo das fadas ficaram voando ao redor dela, formando um círculo protetor. Robin foi o primeiro a falar, repetindo as palavras que dissera horas antes. Nós cuidaremos de você. À medida que os anos passavam, Malévola se transformou numa adorável e feliz fada criança. O povo das fadas a criou, com todos cuidando dela, ensinando-lhe seus dons, suas línguas e o seu trabalho, até que ficou evidente que ela não necessitava mais de cuidados. Ela aprendia com rapidez e mostrou ser ativa e independente mesmo muito jovem. Logo as criaturas do povo das fadas se tornaram seus companheiros e amigos queridos e não mais seus cuidadores, e ela se certificava de visitá-los durante o dia. Suas visitas prediletas eram aquelas nas quais os outros lhe contavam sobre seus pais. Ah, você tem asas iguais às da sua mãe, Cepeia lhe disse durante um voo matutino. Malévola voou perigosamente junto a ela, sem ainda conseguir controlar suas asas grandes e desajeitadas. Ouvir que suas asas excessivamente grandes cor de ébano eram semelhantes às da mãe fazia com que Malévola corasse de orgulho. O seu pai tinha esses mesmos olhos reluzentes, Finn observou enquanto eles andavam pela floresta. Ela se fitou no reflexo da lagoa, prestando maior atenção aos seus olhos brilhantes. O que Malévola mais gostava de fazer era passar o tempo com seu melhor amigo, Robin. Às vezes inventavam brincadeiras, tentando fazer com que o outro adivinhasse que animais fingiam ser, ou recompensando quem fizesse a careta mais engraçada do dia. Com frequência, ele lhe ensinava como fazer travessuras com as fadas das imediações. Seus ombros estremeciam de tanto rir quando viam a descrença no rosto de uma fada das pedras depois que eles mexiam em pedras recém-acomodadas por ela ou quando as fadinhas ralhavam umas com as outras, sem saber que Robin e Malévola foram os responsáveis por derrubar seus frutos. Outras vezes, os dois apenas descansavam sentados na sorveira brava. Era ele quem melhor conhecera os pais dela e quem lhe contava histórias a respeito deles o tempo todo. Algumas eram bobinhas, outras eram encantadoras, mas elas sempre a faziam sorrir. E foi então que apareci debaixo do brejo, arrancando os perilampos de dentro de Lisandro. Ah, foi isso que fiz. Robin explodiu numa gargalhada, relembrando a história, e Malévola se juntou a ele. Ah, Robin, seu danado! Justo quando ele estava se esforçando tanto para impressionar a minha mãe. Ela deu uma risadinha. Ele ainda assim a impressionou, mesmo saltando 3 metros como um bobo assustado. Depois que o riso deles diminuiu, Malévola tocou no assunto que Robin sempre evitava. Robin, você já viu um humano de perto? Robin franziu a testa. Não, menina, nunca vi. Nem quero. Não são nada além de problemas, esses humanos. Malévola se sentou ereta e falou com mais animação. Mas você me disse que os meus pais acreditavam que existiam bons humanos lá fora. Que um dia poderíamos ter um bom relacionamento com eles. Acreditavam, concordou Robin. Mas você sabe o que essa crença lhes custou, ele falou com gentileza,
mas também com firmeza. Às vezes era difícil lembrar como Malévola ainda era jovem, como ainda era inocente. Eles tentam roubar os nossos tesouros, saquear as nossas terras. Chegam até a portar armas feitas de ferro, fazem isso, sim, e esse material queima o nosso povo. Mas, Robin, os humanos também são parte da natureza, ela prosseguiu. Evidentemente, vinha pensando bastante a esse respeito. Sei que existem humanos terríveis. Monstros. Mas também existem fadas e animais malvados por aí, assim como existem dos bons aos montes. Os humanos não podem ser todos ruins. Robin ficou calado. Não poderia lhe dar a resposta que ela queria. Na verdade, depois daquela noite horrível há vários anos, ele odiava todos os humanos pelo que eles lhes roubaram. Não, meu amor, ele disse, dando um tapinha em seu braço. Eles são. E, com isso, voou para longe da sorveira brava, sem conseguir continuar aquela conversa. Malévola suspirou e apoiou as costas no tronco da árvore uma vez mais. Talvez Robin não acreditasse, mas ela sim. E sabia que seus pais se orgulhariam dela por isso. Capítulo 3. 2 anos se passaram. Todavia, a sorveira brava permaneceu praticamente a mesma, com seu tronco retorcido apenas ligeiramente mais escuro devido ao envelhecimento, e seus galhos somente um pouco mais encurvados. Enquanto a árvore não se alterará muito, sua moradora mudará. Desdobrando as asas, Malévola se ergueu e saiu debaixo da sorveira brava. À medida que suas asas a levaram mais alto no céu, ela flanou ao sabor dos ventos, mergulhando e girando com facilidade acima dos mós. Os dias desajeitados nos quais ela não tivera controle algum haviam terminado. Agora, Malévola e suas asas eram um só corpo. Subindo cada vez mais alto no céu, ela atravessou as nuvens e depois pairou suspensa no ar. Um ar de completa felicidade cobria suas faces enquanto ela se deliciava com o momento. Em seguida, com uma risada, precipitou-se para baixo. Voou ao longo do rio, a água gorgolejava com jovialidade sobre rochas de vários tamanhos. Assim que ela as viu, um brilho se formou em seus olhos e ela fez um gesto. Abaixo, as rochas começaram a se deslocar de acordo com as indicações mágicas de Malévola. Quando terminou, fez uma pausa para admirar seu trabalho, uma linda cascata. Com a tarefa completada, ela seguiu em frente, acenando para as criaturas das rochas do rio ao passar por elas. Bom dia! Sobrevoou os duendes de lama, que jogavam lama uns nos outros com alegria. Assim que notaram sua presença, um deles se alegrou, disposto a incluí-la na brincadeira. Não, não, não faça isso. Malévola alertou-o, não ouse. O duende de lama lançou o lodo, mas não acertou em Malévola, e sim em uma fada ouriço. Ha! Passou longe. Malévola gargalhou, à medida que acenou para se despedir e voou sobre a floresta acima de umas fadas que patinavam sobre a água. Bom trabalho, meninas, ela as elogiou. Olhou para trás e viu algumas fadinhas do orvalho que a seguiam. Ei! Achem as próprias correntes de vento. Subitamente, Malévola notou Knodgras, Flitlitistlevita acenando para ela de cima de uma pedra. As 3 fadas sabiam ser vaidosas e frívolas, mas nunca lhe pareceram tão agitadas. Para que tanta agitação? Ela perguntou, aterrissando diante delas.
Snodgrass começou a falar rapidamente. Malévola, você não ouviu? As sentinelas. Por que é você quem vai contar? Fleetly a interrompeu. Eu quero contar para ela. Também quero. Kislevitt ecoou. Malévola mudou de posição, entediada com os modos cansativos delas. Me contar o quê? Malévola, os sentinelas, Fleetly começou. As sentinelas encontraram um humano roubando no Poço das Joias. Kislevitt disse de uma vez. Desculpe, disse para as outras fadinhas. Os olhos de Malévola se arregalaram, e ela disparou pelos céus, com centenas de pensamentos girando em sua cabeça. Um humano. Ali nos Moors. Claro, Robin jamais aprovaria que ela fosse se encontrar com um, mas aquela era a sua chance de ver como era um humano. Sua curiosidade fora atiçada. Malévola aterrissou numa rocha diante da grande cascata. Duas sentinelas estavam na água e apontavam na direção de umas moitas. Ao se deparar com Malévola, Baltazar a chamou em sua madeirada língua nativa. Não tenho medo, disse Malévola. Além disso, nunca antes vi um humano de perto. Ela espiou pela moita e distinguiu a forma de um garoto mais ou menos da idade dela. O que ele pegou do lago? Malévola perguntou. Baltazar emitiu um guincho, respondendo à sua pergunta. Uma pedra. Ela suspirou. Apareça, Malévola ordenou à moita. Não. Uma voz fina, porém desafiadora, replicou. Eles querem me matar. Além disso, são horrorosos. Baltazar guinchou uma vez mais, dessa vez um tanto ofendido. Isso foi extremamente rude. Malévola o repreendeu. Para Baltazar, ela disse, não lhe dê atenção. Sua beleza é clássica. Malévola se virou uma vez mais para a moita, perdendo a paciência. Não é certo roubar, mas não matamos ninguém por conta disso. Apareça. Apareça agora mesmo. Um garoto vestindo roupas puídas surgiu. Os olhos dele se arregalaram ao ver Malévola. Você é ela, ele disse. Malévola olhou o humano de alto a baixo. Ele tinha mais ou menos a sua altura, o que lhe pareceu pouco para um humano. Você já é crescido? Não. Malévola se voltou para Baltazar. Aparentemente, é apenas um menino. E você é apenas uma menina, o garoto disse. Eu acho. Malévola estreitou os olhos. Quem é você? Meu nome é Stefan. E você, quem é? Eu me chamo Malévola. Ela fez uma pausa, depois perguntou de supetão, tem intenção de nos ferir? Stefan piscou para ela, evidentemente surpreso. O quê? Não. Então eu o guiarei para fora dos Moors. Baltazar emitiu outro guincho. Sim, certo, Malévola disse. Depois olhou para Stefan. Você tem de devolvê-la. Devolver o quê? Stefan perguntou. Malévola trocou um olhar com as sentinelas e suspirou. Ao esticar a mão, encarou Stefan, que gemeu, sabendo ter sido derrotado. Enfiou a mão no bolso, apanhou uma bela pedra e a lançou na direção de Malévola, que apanhou com facilidade a peça que brilhava no ar. Depois a jogou no lago próximo, cuja superfície ondulou. Em seguida, a fada gesticulou para que Stefan seguisse. Sentiu-se mal pelo humano.
Visto que ele não tinha asas, teriam de ir a pé. Se soubesse que você ia jogar fora, eu teria ficado com ela, Stefan reclamou. Eu não a joguei fora. Eu a devolvi para o seu lar. Assim como vou fazer com você. Caminharam em silêncio por um tempo, enquanto Malévola conduzia Stefan em meio à floresta até uma clareira. Ao longe, além de campos abertos e vastos, havia um castelo. Malévola olhou para ele, imaginando qual seria a graça de viver dentro de paredes tão altas. Notando o interesse de Malévola, Stefan disse: Um dia, vou morar lá. No castelo. Malévola não se impressionou. Onde você mora agora? Num celeiro, Stefan respondeu. Aquilo sim era algo sobre o qual Malévola gostaria de saber mais. Num celeiro? Quer dizer que os seus pais são fazendeiros? Os meus pais estão mortos. Malévola o fitou com interesse. Talvez tivessem mais em comum do que acreditara. Os meus também, disse com suavidade. Como eles morreram? Por causa da peste? Stefan perguntou. Foram mortos por humanos. Na última guerra. Ela gesticulou para a floresta. Agora toda a família que eu tenho está ali. Isso é muito triste, Stefan respondeu, franzindo a testa. Não, não é, replicou Malévola, de maneira defensiva. Eles são tudo de que eu preciso. De repente, Stefan disse. Nos vemos qualquer dia. Malévola suspirou, sabendo o quanto Robin e o povo das fadas desconfiavam dos humanos. Você não deveria voltar aqui, sabe? Não é seguro. Não sou eu quem deveria decidir? Perguntou Stefan, aproximando-se dela. Pode ser, ela respondeu. E se eu escolher, se eu voltar, você estará aqui? Ele estava a poucos centímetros de distância dela agora. Malévola subitamente se sentiu desconcertada e nervosa. Talvez. Stefan ofereceu sua mão, e ela esticou a dela para cumprimentá-lo. De repente, retraiu a mão. Ao abaixar o olhar, viu que o anel dele lhe deixará uma marca vermelha. O que aconteceu? Stefan perguntou, chocado. O seu anel é feito de ferro, Malévola explicou, sacudindo a mão para aliviar a dor. Desculpe. Stefan tirou o anel e o atirou bem longe na campina. Malévola se emocionou. Ninguém nunca fizera algo tão altruísta por ela. Stefan sorriu e começou a se afastar. Ela ouviu-se apressar colina abaixo e depois se virar. Gosto das suas asas. Exclamou. Malévola deu um enorme sorriso, um sorriso que se transformou numa risadinha. Ao que tudo levava a crer, seus pais estiveram certos. Nem todos os humanos eram ruins. Apesar disso, ela achava que seria melhor manter aquele encontro em segredo dos outros. Sabia que lhe diriam o quanto é perigoso conversar com um humano. Ao longe, Stefan passou os dedos sobre outra pedra lisa que tirara do poço e que jazia em segurança dentro do seu bolso. Capítulo 4. Uma semana mais tarde, Malévola voava alto nos céus quando notou uma figura perambulando na clareira da floresta. Ela sorriu e acelerou, depois pousou com suavidade atrás de Stefan. Ele se virou, assustado com a súbita aparição dela. Ora, ora! Veja só quem voltou, ela disse. Achei que valeria a pena correr o risco.
Malévola corou no mesmo momento em que um cervo filhote apareceu em meio às árvores. Se eu tivesse o meu arco, isso daria um belo jantar, disse Stefan, apontando para o animal. Escolhendo ignorar o comentário, Malévola caminhou até se aproximar do cervo. Era uma linda criatura. Esticou a mão num cumprimento e se ajoelhou. O cervo aproximou o focinho de sua palma. Magia, Stefan sussurrou, observando-os. Nada disso. Apenas gentileza, replicou Malévola, corrigindo-o com um olhar fixo no cervo. Stefan andou na direção dela e fez com que o animal se afastasse. Levantando-se, Malévola se virou para fitá-lo. Quando nos conhecemos, você disse, você é ela. O que quis dizer com isso? Perguntou. As pessoas a têm visto. Voando. A menina dos Mors que se parece conosco, a não ser pelas asas. Ele as fitou, evidentemente querendo olhar mais de perto. Malévola esticou uma das asas na direção dele. Você tem certeza? Ele perguntou. Ela assentiu, e ele tocou a asa com cuidado. São bonitas. Obrigada, Malévola agradeceu, olhando por sobre o ombro. Elas são especiais, não são? Em seguida, Stefan olhou para os chifres de Malévola. Eles são afiados? Ele perguntou. A fada sentiu o rosto ficar vermelho e inclinou a cabeça, subitamente constrangida. São majestosos, prosseguiu Stefan. Essa é a palavra. São de longe os chifres mais majestosos que já vi. Malévola foi dominada por emoções. Sem pensar, abraçou-o. O corpo dele se enrijeceu, ficou claro que ele não esperava esse tipo de reação, mas logo ela o sentiu sorrir. Podemos escolher sermos amigos, apontou Malévola. Por que os outros não conseguem? Talvez consigam. Talvez nós possamos mostrar para eles. Dessa forma, Malévola e Stefan se uniram pela esperança de conseguirem a paz, algo que fez Malévola se sentir mais próxima dos pais do que nunca. Stefan ia até a fronteira dos Mors, que se tornará o local secreto deles. Conversavam sobre suas vidas, sobre o futuro deles. Então, no 16º aniversário de Malévola, eles se beijaram, um beijo tão puro, tão honesto, tão real que só podia ser o beijo do amor verdadeiro. Contudo, conforme os anos se passaram, Stefan passou menos tempo visitando os Mors e Malévola. Estava ocupado cumprindo a promessa de ir morar no castelo, ainda que como criado. Ele parecia menos ocupado em forjar a harmonia entre humanos e fadas, e mais preocupado com sua vida no castelo, uma vida que ele parecia querer manter em particular. Pouco importava quais perguntas Malévola fizesse por estar verdadeiramente interessada, Stefan evitava respondê-las. Um dia, Malévola flanava nos céus quando viu Stefan próximo a um morro. Fazia semanas desde a última vez em que o vira. Stefan, ela o chamou. Olá, ele respondeu. Olá, Malévola repetiu. De repente, sentia-se pouco à vontade perto dele. Por onde você andou? Stefan perguntou. Procurando por você. Mesmo? Sim, ela respondeu. Você anda sumido. Ela se abaixou ao nível dele para receber um beijo. Eles se aproximaram e, por um breve instante, tudo pareceu estar bem novamente. Capítulo 5. Malévola se recostou no tronco da sorveira brava, assistindo ao fim de mais um dia.
Fazia um mês desde que vira Stefan pela última vez, o maior intervalo de todos. Robin e as outras criaturas do povo das fadas perceberam que ela se tornara mais séria e calada, mas ela estava envergonhada demais para admitir que estava um pouco apaixonada, ainda mais por um humano. Distanciou-se deles, visto que preferia ficar sozinha para o caso de se sentir tentada a lhes contar sobre o seu companheiro, ou para o caso de Stefan aparecer de repente. Quando o sol se pôs, os pensamentos de Malévola também ficaram mais sombrios. Perguntou-se onde Stefan estaria. Se ele estaria bem. Se sentiria saudades dela, mesmo que só um pouco. Por mais que tentasse, Malévola não conseguia se livrar da tristeza que tomava conta dela. Estaria errada por confiar em um humano? E seus pais também estiveram errados. Não pela primeira vez, perguntou-se como teriam sido as coisas caso seus pais estivessem vivos. Conseguia visualizar a cena, voltaria correndo para a sorveira brava e encontraria a mãe sentada ali, encostada no tronco aquecido. Malévola choraria e lhe contaria tudo e, então, a mãe a beijaria na testa e lhe diria que tudo ficaria bem. E ficaria mesmo. De alguma forma. Malévola balançou a cabeça. Era tolice se prender a uma fantasia. Suspirou e se deu um sacolejo mental. Tinha que se livrar da melancolia. Talvez fosse bom ver o que Robin estava aprontando. Ele sempre foi bom em animá-la. De repente, houve um som forte como o de um trovão. Olhando na direção do precipício, Malévola emitiu um arquejo. Estivera tão entretida nos próprios pensamentos que não notara a aproximação de um exército, que vinha avançando na direção dos Mors com o estandarte do rei Henry tremulando. Ao vento. Seu coração disparou dentro do peito. Estava acontecendo de novo. Outra guerra. Rapidamente, Malévola alçou voo. Nos campos próximos à fronteira dos Mors, o rei Henry se dirigia ao seu exército, montado em um cavalo. Henry era um homem que já passara de seu auge havia tempo. A barba era grisalha, e o cabelo ondulado estava rareando. A cintura engrossara com o passar dos anos, e os dedos doíam por conta da artrite. Apesar disso tudo, ele se sustentava com orgulho, confortável em sua armadura. Aquela não era a primeira vez que ele entrava em uma guerra. Um reino é tão forte quanto o rei em seu trono, e Henry provara, mais vezes do que conseguia contar, a sua força. Contudo, aquele dia era diferente. Havia mais em jogo do que antes. As terras dos Mors eram vastas e, segundo todos os relatos, repletas de riquezas inimagináveis. Havia recursos naturais, tal como água fresca e uma vasta floresta. E havia boatos de que os riachos estavam repletos de joias. Assumir o controle dos Mors tornaria o seu reino muito mais poderoso. Essas, porém, não eram as razões pelas quais Henry estava agora diante do seu exército na fronteira dos Mors. O motivo pelo qual o rei partia para a guerra era que os Mors representavam uma imensa ameaça. As criaturas que ali viviam tinham magia. E não havia como saber o que eles poderiam, um dia, fazer com tal magia. Portanto, Henry queria destruí-los. E se a consequência da referida destruição fosse o acesso às terras ricas, tanto melhor. Enquanto sua montaria se agitava debaixo dele, Henry apontou para trás de si. Lá estão eles, começou a discursar. Os misteriosos Mors. Ninguém se aventura lá por medo das criaturas mágicas que ali se escondem. Fez uma pausa,
percorrendo a multidão com o olhar à procura de sinais de fraqueza e de medo. Vendo apenas um punhado de homens que pareciam prestes a recuar, ele prosseguiu: bem, eu lhes digo, vamos esmagá-los. O exército emitiu um grito alto. Encorajado, o rei Henry alongou seu discurso incentivador. Não tememos as criaturas mágicas, exclamou. Temos espadas. Os homens brandiram suas armas no alto e soltaram outro grito. Vamos invadir os Mors e matar qualquer um que se intrometer no nosso caminho. Fez um sinal, e os homens avançaram. Os primeiros a chegarem ao pé do monte coberto por neblina começaram a subir, e o chão tremia sob suas passadas pesadas. Logo pararam subitamente. Do outro lado da colina, duas enormes asas pretas apareceram em meio à névoa, seguidas de um par de chifres pontudos e retorcidos. Lentamente, Malévola se ergueu no ar, assemelhando-se a uma criatura saída do inferno. Atrás dela, só havia neblina. Nenhum exército ao seu lado. Nenhuma fada nem outro tipo de criatura. Apenas Malévola. Por um momento, Henry se mostrou preocupado. Estivera preparado para atacar os Mors de surpresa. E a criatura pairando diante dele era um tanto assustadora, mas ele logo sorriu. Parecia haver apenas uma. Não avancem, Malévola avisou, parecendo mais corajosa do que se sentia. O rei Henry deu um sorriso de escárnio ante a audácia dela. Um rei não aceita as ordens de um ser alado. Você não é um rei para mim. Henry gritou para as tropas. Tragam-me a sua cabeça. Uma vez mais, o exército se pôs em marcha, e o som dos cascos se misturou aos das armaduras. À medida que Malévola os via se aproximar, seu coração retumbava dentro do peito. Não conseguia deixar de pensar no que seus pais deviam ter visto e sentido em seus momentos finais, mas ela faria de tudo para proteger os Mors, assim como eles fizeram. Erguendo ainda mais as asas, emitiu um grito ensurdecedor e começou a voar para a frente. Então ela sentiu uma onda de magia vindo de trás de si. Virando-se, viu um exército maligno se aproximar. Eles se agarraram e surgiram colina acima. Algumas das criaturas tinham escamas, outras, pés virados para trás, enquanto outros ainda tinham asas de couro. Alguns grunhiam, outros babavam como cães de caça doentes. Havia os que andavam erguidos e os que se arrastavam em quatro patas. Todos, porém, tinham uma coisa em comum: queriam proteger o seu lar. E haviam defendido aquele lugar das invasões humanas muitas vezes. Enquanto a miscelânea de criaturas se aproximava, Malévola quase chorou de alívio. Estivera com tanto medo de não estar à altura da ocasião para lutar nas linhas de frente se isso acabasse acontecendo. Mas agora ela tinha o seu exército, que, sem dúvida, apressara-se para ajudá-la quando soubera da situação, e ela se sentia mais valente com as criaturas na sua retaguarda. Tornará-se sua líder improvisada. E estavam prontos. Dando um sinal, ela observou quando eles começaram a atacar com ferocidade. Confiante de que as criaturas cuidariam do exército, Malévola mirou no rei Henry. Assim que vira o exército dos Mors, ele virara o cavalo para voltar para casa. No entanto, Malévola não pretendia deixar que o rei fugisse com tanta facilidade. Ele era um dos humanos monstruosos. Do tipo que Robin a alertara a respeito. Do tipo que vinha para destruir tudo o que ela mais apreciava para o seu ganho próprio. Do tipo que matara seus pais. Com sua fúria aumentando,
ela voou atrás dele. Só levou um momento para alcançar Henry. Do alto, ela bateu as asas sobre o rei até ele cair do cavalo, então aterrissou e se assomou perto dele. Você não terá os Mors nem hoje, nem nunca. Ela esbravejou, fazendo a voz ecoar. Assustado e tentando se proteger de Malévola, o rei ergueu a mão coberta pela armadura. Ao fazer isso, o ferro resvalou no rosto da fada. Ela arquejou e ergueu a mão para o rosto. Sua pele ardia dolorosamente no local em que o ferro a tocará. Notando que sua inimiga estava distraída, o rei Henry cambaleou sobre seus pés e se afastou aos tropeções, a respiração chiada revelando sua dor. À sua volta, o restante do exército também batia em retirada, correndo o mais rápido que podia daquelas terríveis criaturas. Suspirando, Malévola fez um sinal, e seu exército cessou o ataque. Ela viu mais rostos conhecidos naquele meio. Baltazar assentiu para Malévola, e ela retribuiu o gesto, esperando com isso demonstrar a gratidão que sentia. Robin, ainda que abalado, parecia indiscutivelmente orgulhoso dela. Ela inclinou a cabeça e se afastou voando, temendo que, caso ele a observasse mais atentamente, deduzisse que ela vinha passando tempo com um dos humanos que ele desprezava, mesmo que aquele humano parecesse ser bom. Ao regressar para os Mors, Malévola ficou sozinha com seus pensamentos. Um ataque humano. Poderiam ter esperanças de que aquele seria o fim daquele assunto? Que a paz ainda podia ser possível? Como desejava poder conversar com Stefan. Talvez pudessem formular um plano para forjar algum tipo de trégua entre as fadas e os humanos. No entanto, uma ideia perturbadora interrompia seus pensamentos, e se Robin estivesse certo? E se todos os humanos se unissem contra eles? E se Stefan tivesse se banjeado para o lado do rei Henry? Capítulo 6. O rei estava deitado na cama rodeado por dúzias de conselheiros e generais. De uma alcova, Stefan observava a cena enquanto acendia os candelabros. Teve que se inclinar para mais perto para poder ouvir o que o rei estava dizendo. Quando subia ao trono, prometia ao povo que um dia tomaria os Mors e os seus tesouros. E cada um de vocês jurou lealdade a mim e à minha causa. Começou a tossir violentamente, salivando ao tentar se sentar mais ereto. Stefan trouxe um travesseiro e o colocou atrás do rei. Derrotado na batalha, o rei prosseguiu como se não tivesse havido nenhuma interrupção. É esse o meu legado. Vejo que estão esperando a minha morte. Não terão que esperar muito tempo. Mas, e depois? Quem governará? A minha filha. Ou talvez eu escolha o meu sucessor. Os outros homens suspiraram audivelmente. Um deles, ser o rei? Todos ajeitaram um pouco a postura. Mas quem dentre vocês merece? Os olhos reluziram com uma centelha de raiva. Matem-na. Matem a fada e me vinguem. Depois da minha morte, um de vocês ficará com a coroa. Stefan recuou da cama silenciosamente, sabendo que, como criado, ninguém notaria a sua ausência. Uma vez do lado de fora dos aposentos do rei, arquejou, apoiando as palmas nos joelhos. Sabia o que tinha que fazer. Malévola! Malévola! Stefan chamou. Fazia muito tempo desde que ele estivera no local secreto deles, que estava tão belo e sereno como sempre. Fora. Malévola aterrissou com suavidade atrás dele.
Ele virou-se, surpreendido. Quase riu, pensando que já deveria estar acostumado às aparições dela a essa altura. Ela o observou calada por um momento, tentando avaliar se ele havia mudado. Era como se ele nunca tivesse partido. Ainda vestia as roupas velhas e tinha um cantil junto ao corpo. Mas Malévola estava ainda mais forte depois de vencer a batalha, ciente dos seus poderes e da sua autoridade, da sua habilidade para proteger seus amigos e seu lar. Fora lembrada do passado bélico dos Mors, e porque os outros desconfiavam tanto dos forasteiros. Naquela hora, não conseguiu deixar de sentir um friozinho no estômago ante o rosto conhecido e acolhedor. Tentando deixar a sensação de lado, aprumou os ombros e ergueu uma sobrancelha perfeitamente bem arqueada. Como anda a vida com os humanos? Perguntou. Ele encarou o chão, evidentemente constrangido. Eles são horríveis, disse, depois de um instante. E não vão parar. Eles querem matar você. Levantou o olhar para fitá-la. Malévola ouviu com atenção. Um dia amara aquele humano profundamente. Agora já não sabia se podia confiar em Stefan. Quando nos conhecemos, você me disse para nunca voltar para cá. Mas voltei, e lhe disse que o risco valia a pena. Ele afastou o cabelo do rosto dela. Ainda vale. Tomei uma decisão. Aproximando-se da fada, sussurrou. O meu lugar é aqui. Se você me aceitar. Malévola relaxou, comovida pelas palavras dele. Abraçou-o como fizera no dia em que se conheceram, e sentiu que uma vez mais tudo estava certo. Um pouco depois, estava aninhada nos braços de Stefan. Suas asas os envolviam como um cobertor quente, e conforme o crepúsculo se transformava em noite, continuaram a rir e a conversar. Era uma ocasião alegre. Ela amava e era amada, e por um humano ainda por cima. O objetivo dos pais de obter a paz entre as raças fora alcançado por ela. E agora ela e Stefan podiam viver juntos nos Mors. Agora existia a esperança de paz para todos. Mal podia esperar para apresentá-lo a Robin e aos outros. Provavelmente demoraria um pouco para se acostumarem, mas dando tempo ao tempo, todos aprenderiam que uma aliança com os humanos era possível e poderia até mesmo proteger os Mors de ataques futuros. Sorrindo, estendeu a mão e aceitou beber do cantil de Stefan. Depois, fechando os olhos, começou a pegar no sono. O último pensamento antes de adormecer foi o de que talvez, apenas talvez, acabaria encontrando o seu feliz para sempre. Capítulo 7. Malévola despertou ao amanhecer, com uma dor absurda nas costas. Gemendo, sacudiu a cabeça. Sentia-se tonta e confusa, e a balançou uma vez mais, tentando fazer com que aquela sensação estranha desaparecesse. Mas quando sua mente ficou clara, a dor voltou redobrada. Olhando para onde Stefan estivera, percebeu que ele havia sumido. E, então, levando a mão às costas, percebeu que suas asas também haviam sumido e tudo o que restava onde elas costumavam estar era uma ferida longa e cauterizada. No chão perto dela, havia uma corrente de ferro com algumas penas pretas presas nos elos. Choque e horror tomaram conta de Malévola assim que percebeu o que acontecerá. Fora traída. Stefan levará suas asas. Mentira para ela. Roubara seu coração e suas asas. Malévola soltou um urro de angústia à medida que a dor da perda tomava conta dela. Por que,
gritou silenciosamente. Por que ele faria isso? Abaixando a cabeça entre as mãos, ela começou a soluçar, pois sabia a resposta. Sempre soubera, bem no íntimo. Steph amava o mundo dele, amava a raça dele, mais do que jamais poderia amá-la. Levará suas asas para provar ao maldito rei Henry que ele era leal, mesmo sendo desleal a ela. Como pudera ser tão cega? Humanos mataram seus pais. Humanos atacaram seu lar repetidas vezes. Um humano arruinara a sua chance de ter uma vida feliz. Deveria ter dado ouvidos a Robin. Os humanos não são confiáveis. Levará-os até ali ao se tornar amiga de um e agora estava pagando o preço. Não merecia viver ali com os outros. Naquele instante, uma parte sua morreu. A parte que acreditava na alegria, na esperança e na paz. A parte que acreditava no amor. Essa parte se foi para sempre. Stefan cuidara para que isso acontecesse. Eu vinguei, majestade, Stefan anunciou próximo ao arfante rei Henry. Stefan estava satisfeito por não ter chegado tarde. Apanhando o saco, revelou as asas de Malévola. Henry o encarou, pasmo. Ela foi morta. Você agiu bem, filho, ele murmurou. Você fez o que outros deixaram de fazer. Será recompensado. Stefan ficou radiante. Finalmente conseguirá superar a sua condição social de órfão pobre para se tornar grandioso. Darei o melhor de mim para ser um sucessor de valor, majestade. Sucessor? Você? Henry o encarou, surpreso. Conforme o seu decreto. O rei se permitiu gargalhar. Você? O seu sangue não merece. Você é um criado e nada mais. Sequer sei o seu nome. O rei continuou a rir com vontade, o que se transformou em uma série de tossidas. Stefan se virou, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Não fizera o impensável apenas para ser repudiado. Caminhou com determinação até o outro lado da cama e, furioso, apanhou um travesseiro e o forçou sobre a cabeça do rei. Meu nome é Stefan.